Oi galera, meu nome é Viviane Taylor e hoje eu vou falar sobre como eu me sabotei a minha vida toda, de propósito. É vergonhoso falar isso? É, muito. Mas eu vou explicar o porquê, tá bom? Pra quem já viu outros vídeos, eu vim de uma família desestruturada e a vida toda eu acreditava que eu não era capaz de nada, basicamente. Eu tirava boas notas na escola, eu acho. Em algumas épocas, e outras épocas eu tava muito deprimida. Então eu tirava notas uma porcaria mesmo, literalmente. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei da escola e sempre gostei de escrever, que foi uma coisa que acho que me ajudava muito, psicologicamente falando. Então, galera, o que acontecia era que eu queria ser muita coisa. Tipo, eu sempre quis ser um monte de coisas. Eu queria ser atriz, eu queria ser cantora, eu queria ser desenhista, eu queria ser... Basicamente, eu ficava procurando um ramo que seria bom pra mim, né? E eu fazia muitas coisas. Eu ainda faço, eu gosto de desenhar e essas coisas. Mas hoje em dia eu tô me dedicando só à escrita, porque é uma coisa que eu fiz a vida toda também. Mas eu nunca tinha levado como uma profissão. Tá aqui dos porquês que eu nunca tinha levado a escrita como uma profissão foi porque eu não sabia como funcionavam essas coisas. Embora já existisse a internet, eu não sabia, não tinha, fazia nem ideia de por onde começar, por onde procurar. Então, eu só escrevia e guardava. Tanto que agora eu vou ter 1 milhão de livros para publicar. Pelo menos serviu de alguma coisa, né? Mas eu me sabotava. E hoje eu consigo ver que eu me sabotava. Por quê? Porque eu tinha medo. Por exemplo, eu já tive 1 milhão de canais do YouTube que nunca deram certo. Porque eu fazia os vídeos, mas eu morria de medo de que eles realmente dessem certo. Por quê? Porque eu tinha medo do que as pessoas iam dizer sobre mim. Mas eu tinha medo. E eu acho que também tem um pouco daquilo de síndrome do impostor. De quando você acredita que você não é bom o suficiente. Então, eu pensava, nossa, mas se esse vídeo der certo e as pessoas descobrirem sobre mim, elas vão saber quem eu sou. E se elas acharem que eu não sou boa o suficiente? E se elas descobrirem que eu sou ruim e que eu finjo que sou boa? Eu sei que isso parece piada, mas isso passa pela nossa cabeça. Então, eu já tentei ser cantora. E acredita que uma vez eu fui chamada pra cantar num programa de TV. A primeira vez que eu fui chamada pra cantar num programa de TV, eu tava morando no interiorzão, perto da Bahia. E não dava pra mim, porque eu era muito pobre e não tinha dinheiro mesmo, então... Infelizmente, eu não fui. Ou talvez foi uma benção, né? Porque provavelmente naquela época eu não cantava nada bem e eu com certeza ia pagar um mico enorme. Ou eu imagino isso, né? Não sei. Como eu nunca cheguei aí, então não sei. Depois, eu já era maior, já cantava melhor, finalmente, né? E eu quase fui num programa de TV. Eu fui chamada. Só que no dia deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. Perdemos o ônibus. Não conseguimos achar o endereço. Agora eu não sei se a mulher passou o endereço errado pra mim de propósito. O que aconteceu, eu não sei. Deu tudo errado. Tudo errado, tudo errado. E eu tinha até comprado roupa, gente. Eu nem tinha dinheiro, mas eu comprei uma roupa porque eu queria ficar bonitinha. Queria ficar horrorosa. Mas às vezes eu acho que essas coisas poderiam ser um livramento. Porque talvez eu não cantasse tão bem quanto eu pensasse. E tanto foi por isso, né? Tipo, eu tinha um sonho de participar do Got Talent, que no caso poderia ser o Got Talent de Portugal, o Got Talent americano, o Got Talent brasileiro, o que fosse. E eu gosto, sim, gosto muito de música, gosto de cantar e tudo, mas o meu medo me atrapalhava. Então, essa foi as vezes que eu quase fui famosa, quase que eu apareci num programa de TV, mas que deram completamente tudo errado. Mas eu acho que deram tudo errado por causa da minha cabeça. Porque, por um lado, eu queria muito ser famosa. E por outro lado, eu tinha muito medo do que ia acontecer se eu fosse famosa. Eu pensava, nossa, se eu ficar conhecida, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas eu vou ter que aprender a dizer não para as pessoas. Porque na época eu não sabia dizer não para as pessoas. Então, eu pensava, nossa, e se eu tiver muito dinheiro e toda a minha família começar a me pedir dinheiro, o que eu vou fazer? Tipo, então meio que eu pensava que eu queria, mas eu também não queria. Porque se eu fizesse isso e desse certo, a minha vida ia mudar. Eu seria uma pessoa diferente. Mas eu teria a mesma cabeça. Ou seja, eu seria rica, talvez. Eu teria muito. Imagina só que se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia conseguir dizer não pra minha família, o que ia me levar à falência.
E não saber dizer não pra minha família ia me levar à loucura. E não me afastar deles ia piorar as coisas mais ainda. Então pensa, por um lado era um sonho, mas por outro lado ia acabar com tudo. Então, ao mesmo tempo que eu queria que desse certo, eu queria que desse errado. É muito triste falar isso, mas é verdade. Porque eu não queria que a minha vida mudasse, eu não sabia o que fazer. Então, basicamente, eu entrei em pânico e falei, foda-se, eu vou ser pobre pro resto da minha vida, eu vou ser uma funcionária de padaria, sorveteria, o que for, que nem todo mundo, porque se destacar é difícil. Eu acho que é assustador. Ou achava, tá? Achava, porque eu estou mudando isso. Eu mudei muito, nesses últimos anos eu mudei muito. Eu vou fazer 29 anos e finalmente eu tô conseguindo as minhas coisas. Eu aprendi a dizer não, tá? Isso daí é uma coisa muito importante. Você precisa aprender. E eu quero ser famosa e foda-se o resto. Os outros vão falar mal de mim? Fala. Se vai falar que meu livro é uma porcaria, pode falar também. Não tô nem aí. A única coisa que eu quero é vou fazer os meus livros, vou escrever eles, vou publicar eles e vou lançar eles. O que as pessoas vão dizer depende delas. É só pensar. Jesus era a pessoa mais perfeita do planeta e veio aqui e sofreu na mão do povo porque o povo disseram que ele era isso, disseram que ele era aquilo. Por que o povo não vai fazer o mesmo com nós? Basicamente, é haters. Coitado, até Jesus tinha hater, cara, que sacanagem. Isso é sacanagem, tipo, verdade. Mas é isso. O que eu queria dizer nesse vídeo é porque a gente mesmo se sabota. Porque, por exemplo, imagina que você quer um emprego numa empresa tal. E aí você pensa, nossa, mas pra mim chegar nessa empresa tal, eu preciso me afastar das pessoas que eu convivo todos os dias, ou eu vou conviver com elas dizendo na minha cabeça o tempo todo que vai dar errado, que quem fica ali é mesquinho, que quem ganha mais dinheiro é bandido, e você meio que coloca isso na sua cabeça. Você não quer ser, tipo, você não quer ser um bandido, você não quer ser mesquinho, você não quer ser mal, e acaba que você se lasca, porque você quer ser bonzinho, você quer ajudar as pessoas, você quer dizer sim pra todo mundo, e aí se você dizer sim pra todo mundo, você vai se lascar, entendeu? Você vai ter o que você quer e você vai jogar tudo fora. E uma hora isso vai acabar, você vai se arrepender, e quando você aprender a dizer não, vai ser tarde demais. Então, basicamente, esses foram os motivos pelo que eu jamais consegui ter uma carreira profissional decente, de verdade. Porque eu queria e não queria ao mesmo tempo. Só que hoje é diferente. Hoje eu quero muito, e eu vou atrás. E o que as pessoas vão falar de mim, porque se você for uma pessoa mais conhecida, as pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Vão falar bem, vão falar mal. Deixa eu falar. Não vale a pena. Hoje em dia eu sei que se eu quero alguma coisa de diferente, se eu quero uma coisa melhor, eu preciso ir atrás, porque essa coisa não vai cair do céu, infelizmente. E é isso. Não tem mais o que fazer. Eu vou atrás da minha carreira. E tá que é uma carreira de escritora, que eu nem sei se dá dinheiro, tipo, pra viver. Não tô falando milionárias, milhões de dólares, tá? Se os milhões de dólares quiser cair no meu colo, pode vir, chega aí que eu não rejeito, de jeito nenhum. Mas também isso, o dinheiro, eu acho que é fruto do seu esforço. Entendeu? É tipo, você trabalhou, você se esforçou. E quando você for progredindo, dinheiro é resultado. Então eu não tô preocupada com isso. Eu tenho meu trabalho, vou trabalhar muito, vou escrever muito, vou lançar muito. E se um dia o dinheiro vir como recompensa, pode vir. Provavelmente vai vir haters também, mas fazer o quê? Vem também. E fãs. Então, gente, não custa sonhar, tá bom? Então, vai atrás dos seus sonhos, porque o tempo tá passando e logo, logo daqui a um tempo a gente vai morrer. E, infelizmente, é a realidade, não é? Vai atrás dos seus sonhos.